CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Obras Póstumas do nosso irmão Leon Denis. Mas antes vamos ler o Evangelho. Não é de Leon Denis, gente. É de Allan Kardec. Como os dois são o mesmo irmão, não tem problema. Mas vamos ler o Evangelho, capítulo 8, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o item 8. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até ao túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Querido Jesus,
pedimos a tua bênção e a tua proteção para a tarde de estudos. Pedimos a Deus, acima de tudo, que nos abençoe, que proteja a nossa casa e que proteja nossas almas. Rogamos a permissão para invocarmos em teu santo nome os dirigentes da nossa casa, o irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, a minha querida e amada Lourdinha, nossas irmãs Neuza, Cidinha, Elvira, que representam os demais amigos queridos. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, de Leon Denis e de Allan Kardec, que escreveu esta obra, mas que seja acima de tudo, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Muito bem. Então nós estamos aqui no livro Obras Póstumas, no item 56, que vai tratar da obsessão, da possessão. Correto? Correto, Dilane? Sim, senhor. Então começa aí, 56. A obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Ficou bem claro, Celso? Para você, eu sei que você entendeu. Celso é mais recente. Então, define para mim o que é uma obsessão. Não faz mal, a gente lê de novo. Eu sei que você não prestou atenção. Vamos lá. Eu vou certinho, viu, quem não presta atenção. Quem dá uma voada com a cabeça, a gente vai certinho. A obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Então, um obsessor é bom? Não. O obsessor é mau. Ele tem um prazer de fazer o mal. Então, o obsessor é aquele que vai perseguir alguém pelo simples prazer de fazer o mal. Porque ele tem alguma coisa contra aquela pessoa. Entendeu? Ali no Evangelho tem uma outra definição, me dá aqui, é o mesmo Kardec, não tem problema, o importante é que a gente se entenda, não tem problema. Aqui no capítulo, acho que é o item 81, deixa eu ver se é o 81, se eu achar aqui, do capítulo 26, eu acho que é, vamos ver aqui, eu acho que é, aqui, 81, o Evangelho tem um tratado de obsessão. O que é o livro Obras Póstumas, o Celso? É uma coletânea de artigos que o Kardec deixou. Ele não publicou, foi publicado póstumamente, quer dizer, depois que ele morreu. Foram lá na escrivaninha dele, certamente a dona Amélie Boudet, pegou, juntou e colocou aqui. Muita coisa que tem aqui, tem lá nas obras básicas. Tem coisas que tem aqui que não tem lá. Tem um capítulo aqui, tem alguns capítulos que não tem nas obras básicas. Então é um livro interessante. A questão da obsessão, ele tratou no livro dos Espíritos, ele tratou no livro dos Médiuns, ele tratou no Evangelho. Então eu vou pegar do Evangelho que é bem fácil de entender também. Olha o que diz no Evangelho, no item 81, que vocês devem ler todinho esse item. Eu só vou ler uma frase aqui. A obsessão
é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Altivo é que gostava dessa definição. Eu vi ele dando aula e definiu para a gente. E quando ele definiu, como eu ainda não tinha a compreensão que tenho hoje, um pouco mais amadurecido, né? Um pouquinho mais só, eu achei legal a definição, fui e anotei lá no meu livro dos Espíritos, que ele estava dando aula. Eu falei, mas que definição bacana de obsessão, está aqui no Evangelho, né? Ó, a obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Bem claro, né? E simples. Seu Newton. Aqui, ó. O obsessor é sempre referente à vida anterior, como vingança ou nem sempre? Não. Tanto que ele está dizendo aqui, vamos lá. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Aqui no Obras Póstumas. A obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade, pelo prazer que experimentam de fazer o mal, não necessariamente de outra vida. Por exemplo, nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita. Muitos espíritos são contra e nos perseguem. Então, se eu estou aqui com um coração puro, se eu busco, faço um esforço para me melhorar, os guias não vão me deixar à mercê desses perseguidores. Mas tem muitos perseguidores, muitos contra a doutrina espírita. Não quer o esclarecimento de ninguém. E eu não fiz nada com ele. Eu não tenho nada com ele. Eu simplesmente faço algo que ele não gosta. Como está aqui, pelo simples fazer de fazer o mal. Ou ele tem lá os interesses dele. Ele tem os interesses dele. Quantos perseguidores são colocados junto à pessoa? Achou aí, ô Celso, no Evangelho, no 81? Quantas pessoas são... I need to speak to you. Dália, preciso falar com você, viu? Gostaram do meu inglês fajuto aqui? Essa frase, eu preciso falar com você. Não vai embora sem falar comigo, tá? Ela vai dar aula hoje, não vai? Então, aí vocês verem, por exemplo, um obsessor ali, ó, louro, ou loura. Então, muitas vezes, a gente vê espíritos, chamei o endereço do Celso, Rua das Aventuras, número 42, aí vem lá os espíritos da casa do Celso. O que você está fazendo lá, meu irmão? Não, eu estou lá para destruir, para acabar com ele. O que você tem contra ele? Não, contra ele nada, eu fui colocado lá para isso, eu estou cumprindo ordem. Pô, mas tu está cumprindo ordem, você vai fazer mal para alguém que você não sabe nem quem é? Eu cumpro ordens. Isso é comum. É o espírito que é, muitas vezes, hipnotizado por outros espíritos maus, mais inteligentes, conhece magnetismo, conhece tudo isso. Eu não vou ficar lá o tempo todo lá, vou botar um grupo ali na casa do Celso, pego, por exemplo, espíritos fragilizados, um suicida, é um espírito que está fragilizado. Aí eu pego um espírito desse, suicida, coloco lá na casa do Celso. O Celso também não vigia, ele não ora, aí coloco lá na casa dele. Aí você vai conversar com o Celso, você botou o nome ali, por quê? Porque o Celso está com vontade de morrer, o Celso está com vontade de se suicidar, mas não é ele, é o espírito que está ali, que foi um suicida, que está vibrando junto do Celso. Esse espírito tem alguma coisa contra o Celso? Não tem nada contra. Mas eu sou o obsessor mau, eu não gosto dele. Aí eu pego e boto o espírito lá. Entendeu? Então não necessariamente uma coisa pessoal, uma coisa de outra vida. Tem gente que faz o mal.
Ou não tem gente que, se você contratar para matar, eu quero matar a Elinéia. Aí eu sei, tá rindo da Elinéia, Sandra? Eu sei que a Sandra é mal, a Sandra é má. A Sandra é má. Aí eu chego aqui, Sandra, vou te pagar para você eliminar a Elinéia. Não tem gente que faz isso? Ela vai lá e elimina. A Sandra tem alguma coisa contra a Elinéia? Não. A Sandra nem conhece a Elinéia, não quer nem saber se ela tem filho, se ela tem mãe, se ela é boa, se ela é má. Não, a Sandra está querendo dinheiro. Eu vou lá, pago. É uma coisa, infelizmente, que ainda acontece em nossa sociedade. Entendeu isso? Se a Sandra que está encarnada faz isso, está vendo se foi rir da Elinéia? Se a Sandra está encarnada e faz isso, imagine desencarnada. Entendeu o que é um obsessor, Celso? Aí vamos ler aqui com esses exemplos de novo. Lê aí, Edilane. A obsessão é o poder. De novo? A obsessão é o poder que maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com vistas a dominá-las e a submetê-las à sua vontade, pelo prazer que experimentam de fazer o mal. Pronto. Tranquilo? Muito bem. Continua. Quando um espírito, bom ou mau, quer agir sobre um indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com seu perispírito como um manto. Os fluidos penetram-se, os dois pensamentos e as duas vontades confundem-se. E o espírito pode então servir-se desse corpo como o do seu próprio, fazê-lo agir segundo sua vontade, falar, escrever, desenhar. Tais são os médiuns. Se o espírito é bom, sua ação é suave, benévola, só o faz fazer boas coisas. Se é mau, faz com que faça as más. Se é perverso e maldoso, enlança-o como num sob seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada de água. Falo, continua. Pensar. Nossa, Milton, explica, porque eu não entendi, eu quero explicação desse aí. Oxe. Eu ia explicar com tudo, mas vamos lá, vamos explicar até aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que um espírito, eu vou dar o teu exemplo que você vai entender bem, quando ele quer agir sobre o indivíduo, seja ele bom, seja ele mau, ele vai envolver com seu perispírito. A mediunidade, o segredo da mediunidade está no perispírito. É de perispírito a perispírito. O que é o médium? O médium é o meio, é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, se eu sou um espírito bom e a Sandra, que ficou rindo, é um espírito mau, a mesma ação que eu vou exercer sobre você, o mecanismo é o mesmo, tanto dela que é má, quanto eu que sou bom, é o mesmo. Eu vou envolver você com o meu perispírito. E se for uma ação má, ela vai envolver como um manto. E você vai sentir uma sensação boa ou uma sensação má. Então vamos pegar ali o teu exemplo ali trabalhando. Então você está trabalhando ali na mesa mediúnica e está recebendo um espírito sofredor, um espírito suicida, no trabalho junto aos suicidas, e você vai sofrer muito, porque você vai sentir a vibração dele, ele te envolveu com o perispírito dele, ele não tem mais corpo físico, ele tem o perispírito,
e ele envolveu o teu perispírito. Se você incorporou, você até sai, como algumas vezes você já falou, eu não me lembro de nada, o espírito veio, me envolveu, e você sofre, sente dor, você chora. Não é assim que acontece, Sandra? Você chora, você sente dor. Aí acabou o trabalho. Aí às vezes o guia, o responsável pelo trabalho, quer dar uma mensagem. Aí você recebe, por exemplo, a Dona Ivone. Você, que coisa boa. Poxa, mudou tudo, eu não queria nem que ela fosse embora. Não é isso que você diz? O mecanismo é o mesmo. O princípio de influência é o mesmo. Só que um é um espírito bom, o outro é um espírito sofredor. Na verdade, o espírito mau, que está no mal, ele é sempre sofredor. Ele é sempre sofredor. Ele não é feliz. Ele tem raiva de tudo. Às vezes o espírito tem raiva de tudo. Ele foi... ele certamente prejudicou muita gente, e depois, quando o prejudica, ele guarda rancor, mágoa, esquece até o que fez e quer. A gente já teve espírito aqui, que nós conversamos com ele. Ele paralisa até a vontade da pessoa. Paralisa a vontade da pessoa. Paralisa a vontade da pessoa. Entendeu agora, Dilane? Entendi. Quando a gente orienta que o médium que trabalha aqui não vá para outro trabalho, outra casa, é porque são colunas de espíritos diferentes, vibrações diferentes. Ele está com sua mente, a sua janela psíquica aberta, e ele vai em outro lugar. Então vamos pegar um caso concreto. Então o médium trabalha aqui, nessa casa. Aí ele vai visitar um terreiro ou uma casa de umbanda. Nada contra, nada contra. Ele vai lá, ele não pede permissão, não pede autorização, vai lá. Chega lá, ele incorpora o espírito. Ele não resiste. Isso o médium falou conosco. Não, eu não consegui dominar. Quando eu vi, eu estava no chão. Eu falei, mas você caiu no chão? Não, porque era um espírito das águas, eu não me lembro lá o nome do espírito, e que ele só aparecia da cintura para cima, e eu tive que ficar sentada. Agora você vê, o médium não conseguiu dominar o fenômeno, e a gente aprende com Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Quer dizer, o médium tem que controlar o espírito, mas ele não conseguiu controlar. E se fosse um espírito mau, não ia ser fácil desvincular o espírito desse médium. Ia dar muito trabalho. Entendeu, Celso, como que acontece? Entendeu o que é disciplina de trabalho? Por que tem que ter disciplina a casa? Por que o médium tem que ter disciplina? E por que o médium fez isso? Porque é indisciplinado. Ia dar trabalho para o senhor, porque eu ia embora para casa e ia deixar ele incorporado aqui. Para mim não, que eu ia atrás. Eu ia atrás. Porque nós estamos sempre falando. Para ele aprender. Estamos sempre falando. Se quiser conhecer algum trabalho em outra casa, avisa. Porque é isso aqui que ele tá dizendo. Então, um espírito bom vai deixar uma boa impressão, um espírito mau, uma má impressão. Entendeu? Aí ele continua aqui na questão da obsessão. Fala o pensar, agir por ele, empurra-o contra a sua vontade, para atos extravagantes ou ridículos. Numa palavra, ele magnetiza ou cataleptiza moralmente, e o indivíduo torna-se um instrumento cego das suas vontades. Lá no Testamento, no Novo Testamento, está cheio, no Evangelho. Não tem o espírito lá surdo-mudo?
Não tem aquele que o Jesus pergunta, ele responde: meu nome é Legião? Que o pai leva o filho, que o filho se joga no fogo, ora se joga na água. A Dona Ivone conta um caso desse aqui. Gestos ridículos. O cataleptiza moralmente, individualmente, torna-se um instrumento cego das suas vontades. O próprio Allan Kardec conta lá no Livro dos Médiuns um caso que o camarada era tomado pelo espírito, era um possesso. Ele usa a palavra possesso. Leon Denis que usa a palavra incorporação, que é mais adequado. E ele, com o espírito, ele pedia em casamento as donzelas que passavam pela rua. Ele disse que não conseguia. Ele se ajoelhava e ia pedindo em casamento às moças. Esse espírito não me aparece. O espírito fez, constrangeu. Espírito bom também constrange, tá? Mas ele constrangeu o médium. Só foi figura, viu? Aí você depois reclama, arruma uma figura aí, depois vai reclamar, né? Tá bom. A Dona Ivone conta um caso, alguns casos, mas tem um muito interessante, que estudando aqui o Devassando o Invisível, o espírito, o garotinho de uns 12 anos, 10, 12 anos, entrou curvado no centro que ela trabalhava. E o pai já tinha ido em tudo quanto é médico. O garoto não falava e andava curvado. Mas quando o garoto chega até ela, 10, 12 anos, eu não me lembro a idade, lembra a idade? 12 anos. 12 anos, né? Está ali no Devassando o Invisível. Ela vê um espírito montado nas costas dele. E era um negro africano. Ele tinha sido escravo daquele que ele montava. E ela conversa com o espírito. E ela pergunta: mas você está fazendo isso com o menino? Ele: que menino? Isso aqui é o Teodoro, né, Teodoro? Senhor Teodoro. Senhorzinho Teodoro, é ele. Senhor Teodoro. Ele não é menino, não. E resumindo a história, ele me fez de um burro de carga, morri de trabalhar com ele. Agora ele é meu cavalo. Eu ando montado nele. E ele botou sela no garoto, ele colocou os arreios na boca, o menino não falava, a língua estava presa, igual arreio de cavalo, ele colocou fluídico. Que interessante, era uma subjugação. E ela disse que esse caso demorou uns 3 meses e o garoto ficou bom. O espírito foi convencido, saiu de cima do garoto, seguiu a vida dele e o garoto continuou seguindo a vida dele. Esse é o Newton. Aí, deixa eu só terminar esse exemplo. E o garoto começou a falar. E o pai, surpreso: ué, mas você falava? E o garoto disse: mas eu sempre soube falar. É porque tinha uma coisa enrolando a minha língua que não me deixava falar. O espírito colocou ali o arreio na língua e ele não falava. Cabresto, né? E passou a andar normalmente. Que trabalho bonito, né? Normalmente. Essa aí era uma perseguição lá do passado. Fala. Nesse caso, desse exemplo, o obsessor, ele não enxergava que a pessoa era uma criança? Ele enxergava somente o espírito antigo, ele ainda adulto, da época da escravidão? Não enxergava como criança, ele estava vendo o espírito. Ó, a gente tem casos desse aqui. A criança, como é que é o senhorzinho? Esse não é Teodoro, não. Como é que é o nome de lá? O espírito falou. Senhor Joaquim. Senhor Joaquim. Esse é o senhor Joaquim. Então, viu o senhorzinho Joaquim? Sabe quem é, né, Liana? Senhor Joaquim. Não, ele não precisa saber quem é, não. A gente não está nem assistindo a curiosidade de ninguém. Esse é o senhorzinho Joaquim. É uma criança que nem falava, veio falar bem depois.
Não andava, já com quase 2 aninhos, não andava, não falava, o trabalho seguido. Agora anda ainda meio que, anda meio que... Mas anda, né? Mas anda, já está andando. Fala né? pelos Já está cotovelos. falando, não para de falar, mas os espíritos estavam em cima dele ali, em cima. E a criança gritava, berrava de noite para dormir, um problema muito sério. Graças a Deus, graças aos espíritos guias, trabalhadores da casa, conseguiram convencer aqueles irmãos, que são irmãos nossos. Aí você vê, é um obsessor, está fazendo a criança sofrer. Mas na verdade, aquele espírito não é uma criança, e ele fez muito sofrer eles antes. Aí o espírito chega e diz assim, ele separou a minha família, ele vendeu a minha mulher, os meus filhos. Ou a mulher diz assim, ele abusou de mim, ele matou meu marido, ele vendeu os meus filhos. Quem é que está sofrendo mais ali? Aí o doutrinador, ele vai conversar com esses espíritos, vai conversar, né? Vai tentar chegar com a ajuda dos guias, inspirados pelos guias, vai falar de perdão, vai falar de amor. Mas muitas vezes você também falar de perdão irrita mais ainda o espírito. Ele perdoar esse cara? Nunca. Aí você sabe o que foi que ele me fez? E o espírito está ali ainda sangrando pela tortura que foi imposta a ele. O espírito às vezes está ali cego porque seus olhos foram vazados. Aí a misericórdia de Deus consegue trazer muitas vezes a família dele, traz a mulher de volta, traz o marido de volta, mostra os filhos, traz de volta. Aí o espírito se queda, né? Aí você pergunta, o que você prefere? Você quer continuar com ele? Ou você quer, pode vir estudar, você quer continuar com ele, lá com o senhorzinho, como é que é o nome dele? Afonso, né? Seu Joaquim. Seu Joaquim. Você quer continuar lá com o senhorzinho Joaquim? Ou você quer ficar com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? Aí o espírito, nesse momento, ele se queda. Entenderam como é que é? Está entendendo, Celso? Pode vir, pode sentar, fala para ela sentar. Que hora é? Estou vendo. Tá, 6 minutos. Alguma pergunta? Entendeu, Celso? Question? Você entendeu? Claro que não, chegou agora, né? Então vamos lá. Entendeu agora, Dilane? Deixa eu terminar esse pedacinho aqui para você começar outro parágrafo. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em graus de intensidade bem diversos. Está aqui. Bem diversos. É o paroxismo da subjugação, a que chamamos vulgarmente possessão. Deve-se observar que nesse estado o indivíduo tem a consciência de que o que faz é ridículo, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem mais vigoroso fizesse mover contra a sua vontade seus braços, suas pernas e sua língua. Vocês que chegaram agora, nós temos mais 25 minutos de estudos, nós fazemos aqui em torno de 50 minutos, mais uns 20 minutos de estudos. Estamos estudando o livro Obras Póstumas. Assim que terminarmos, a gente vai continuar com o livro dos Espíritos. Mais 50 minutos. A Adilane vai lá
para o estudo do Evangelho. E nesse capítulo Obras Póstumas, o que é o livro Obras Póstumas? O que é uma coisa póstuma? O Pamela? Isso, depois do túmulo, depois que morreu. Allan Kardec morreu, deixou uns apontamentos e depois eles fizeram esse livro. Eu estou repetindo para vocês. O que tem aqui, nem tudo que tem aqui tem nas obras básicas. Tem coisas que tem aqui que não tem. Mas muita coisa que tem aqui no livro, em Obras Póstumas, também tem no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho, como, por exemplo, a obsessão que nós estamos estudando. Nesses 3 livros fala da obsessão. E ele está tratando aqui, nós estamos tratando aqui da obsessão. Então, agora nesse parágrafo que a gente acabou de ler, ele dividiu a obsessão em 3 categorias. A obsessão simples, a subjugação e a fascinação. A subjugação é o nome de possessão, ele deu o nome de possessão. Vocês já ouviram falar, fulano está possuído? É isso aqui. E ele está dizendo que na subjugação, a pessoa sabe o ridículo que ela está passando, mas ela não tem forças para poder impedir aquilo. Foi o exemplo que a gente deu aqui, que o Kardec dá lá no livro dos Médiuns, aquele que o espírito tomava o corpo dele e ele pedia as donzelas em casamento. Todas as moças seriam pedidas, passavam perto dele pedir em casamento. Ele sabia o que estava fazendo, mas ele não conseguia impedir. Aí a Dilane disse aqui, ele não passou por mim para me pedir. Esse espírito não passou aqui, né? Então é isso que acontece com a possessão. A fascinação, eu não sei o que ele vai falar aqui na fascinação. A fascinação é o pior grau da obsessão. Mas o que é uma obsessão, Maiara? É a influência contínua de um espírito desencarnado em cima de um espírito encarnado. Deu uma enrolada. O que é uma obsessão? Pode consultar os afarrapos aí. O que é uma obsessão? Vai ler o item, capítulo 27, item 81. É a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito, tem que ser mau, exerce sobre o indivíduo. Um espírito bom não vai ser obsessor, somente um espírito mau. Entenderam? E existe graus nessa influência. Ela se dá de perispírito para perispírito, e quanto mais aprofundada essa obsessão, mais o espírito, mais o médium é constrangido a fazer coisas que ele não faria no seu estado normal. E nós íamos falando da fascinação. A fascinação, ela é bem pior, porque ela é muito difícil de você desmanchar aquela trama. Porque o fascinado, ele não aceita nada que as pessoas falem com ele. Nada. Por exemplo, eu peguei uma vez uma pessoa que veio falar comigo, lá no Leon Denis. Tem muitos anos isso. Ela levou um caderno, esse caderno de arame, bem grosso, umas 200 folhas, cheio de mensagens. Ele queria publicar um livro. Ele queria que publicasse o livro das mensagens dele. Eu comecei a ver ali as mensagens, assinava Maria, Mãe de Jesus. Dr. Bezerra era o mais fraquinho. Jesus, Deus, né? Santo Agostinho, e por aí ia. Então você via que o médium estava fascinado. E se você dissesse para ele que aquele ali não era Maria, Mãe de Jesus, que não era Jesus, aquilo ali que estava escrito, não foi ele levantava, pegava o caderno, como ele fez, botou debaixo do braço e foi embora. Eu tentei segurar o máximo que pude, não dizer que não era o que ele estava escrevendo.
Eu o aconselhei a assistir reunião pública, a tomar uns passes, que mais para frente, como tinha muita coisa lá para publicar, nós iríamos publicar, mas que ele esperasse, tivesse um pouco de paciência. Lá no Centro Espírita Leão Denis tinha uma gráfica boa, grande, e ele foi lá para publicar o livro. Agora você vê. E quando eu falei isso, ele, muito obrigado, levantou, esticou a mão para mim, apertou a minha mão e foi embora, com um caderno debaixo do braço. Foi procurar outra gráfica, né? Isso é fascinação. Isso é fascinação. E tem um outro fator na obsessão que nem sempre é fácil você resolver, é o fator do obsediado. O obsediado tem que querer. Ele tem que querer. Se ele não modificar a sua maneira de ser, não adianta. Por exemplo, a Pamela gosta de beber. Vai para o bar todo dia. Todo dia. Engraçado, toda pessoa que bebe, se você que ela é, como é que chama? É viciada, como é que chama? Alcoólatra, não aceita, não é? Não é mesmo? Você chama de alcoólatra, a pessoa não aceita. Eu bebo socialmente, a hora que eu quiser eu paro. Todos, sem exceção. Não são assim? Não é, Celso? Não é assim? Não sabe não, né? Muito bem, todos eles. Então, quando ele não reconhece, enquanto ele não reconhece que ele é um alcoólatra, ele não vai parar nunca. Aí a Pamela vai e deixa o endereço aqui. Aí a gente chama, evoca. Aí só vem espírito que bebe. Com problema de cirrose, a conversa é a mesma que tem nos bares. E você consegue, vamos partir do princípio que você consegue convencer esses espíritos que eles vão fazer um esforço, vão parar de beber, vão ficar aqui, vão fazer um tratamento, não vai voltar mais lá para junto da Pamela. A Pamela acorda de manhã, bem disposta, né? Saiu uma carga de junto dela, e a Pamela, hoje eu vou beber uma, para comemorar, eu estou bem. Ela volta lá para o bar, outros se aproximarão dela. Aí enxuga gelo. Ela não quer. Ela não quer melhorar. E quando não quer, não adianta. Quando a gente pega aqueles papéis ali da caixinha, vocês botam ali o nome, endereço, todos eles precisam de atendimento, todos. Que tem ali uns 200 papéis. Se a gente fosse atender os 200 viria espírito. A gente bota da casa, vem. Às vezes a gente bota aqui o endereço da casa, né? Os espíritos estão ali fora, perseguindo a gente, tomando conta. Tudo bem. Mas quem é que separa o nome? É um espírito guia. E ele sabe se esse endereço vai ser importante, vai ter um trabalho eficaz, pode ser, se a Pamela merece ou não. Então, entre a Pamela e o Celso, está na berlinda, hein, Celso? Entre a Pamela e o Celso quer modificar, o Celso quer melhorar. Então, a gente vai investir em quem? Na Pamela ou no Celso? No Celso. Porque tu estava muito mal, Celso. É que estava muito ruim. Vocês estão entendendo como funciona? Aí você vai atender. E às vezes, não é numa conversa de meia hora, de 20 minutos, que você vai convencer o espírito. Aí eu tenho vem várias vezes o mesmo endereço, você vai conversando, até que uma hora o espírito, aí o Celso vem à casa espírita, vem assistir reunião pública, aí os espíritos que o acompanham vêm com ele, ou os que ficaram aqui estão vendo o esforço dele, estão ouvindo aqui o palestrante, aí acabam se modificando. Aí a gente salva uma alma para o céu, o Celso. Mas a Pamela, ela quer continuar lá.
na vidinha dela, ela está muito satisfeita, ela gosta disso. O que nós vamos fazer? Entendeu? Então a gente vem para a casa espírita, a gente vem estudar. Muito bom, mas a gente tem que modificar a nossa maneira de ser. O Evangelho é para isso. Ele vai nos modificando, nos transformando. A gente vai deixando alguns hábitos que não eram bons hábitos, vai adquirindo algumas virtudes. É assim, isso é um processo. Ninguém muda de uma hora para outra. É um processo. Os espíritos desencarnados entram no processo e nós encarnados também. É um processo. Todos nós estamos inseridos nesse processo. Perguntas? Eu vou te responder. Não vai dar mais tempo da gente ler. Eu estava ouvindo aqui nesse TikTok, foi no TikTok, fui botado para lá. Aquele pastor, o mineirinho, é Cláudio o nome dele, ele é muito engraçado, né? E ele fala umas coisas interessantes. Eu estou fazendo até propaganda dele aqui. Pelo amor de Deus. Um repórter perguntou para ele assim, crente pode beber? O evangélico pode beber? Aí ele parou, pensou e disse assim, pergunta difícil, mas vamos lá. Ele disse assim, ele respondeu da seguinte forma: se a sua esposa ou o seu filho, a sua filha, tem que fazer uma cirurgia complexa, e o médico diz assim, nem um vinhozinho, eu vou beber aqui um vinho, já que você falou no vinho, e para eu ficar mais esperto para operar, você entregaria a sua filha na mão dele? Não, tudo bem. Mas eu digo assim, não estou falando em excesso. Não, mas todo mundo que bebe socialmente, tá? Sem excesso. Todo mundo. Vamos lá. Erinéia que sabe bem. Olha a gargalhada que Erinéia deu. Depois você vai conversar com a Erinéia. Então vamos lá. E ele foi colocando outras situações. Que o que perguntava disse, não iria. Você entraria num voo que você soubesse que o comandante tivesse. Ele, não vou. Então fica a pergunta: será que Jesus quer que você venha trabalhar com ele embriagado? Você vai trabalhar com os guias que vão fazer cirurgias nos trabalhos, que vão atender as pessoas com álcool? Você tem ingerido álcool? Você trabalharia assim com Jesus ou com esses guias elevados? É o mesmo princípio. O que acontece com o álcool? Eu não estou dizendo que vocês têm que beber ou deixar de beber. Isso aí quem sou eu? Não estou aqui para ditar regra de conduta para ninguém. A gente tem que aprender a pensar. Só isso. Se eu for dar um passe aqui, vamos trazer para o passe. Aí vocês me viram ali antes de vir para cá. Vou dar uma esquentada aqui para eu dar um passe legal. Mas vocês passaram de carro e me viram ali no Carlinho ali, tomando uma cervejinha, né? Botei lá minha. Aí venho aqui dar o passe. Vocês tomariam o passe comigo? E o álcool, ele vai impregnando o seu perispírito. É igual o fumo. A pessoa que fuma, ela pode não fumar hoje, porque ela vem para cá, mas você sente o cheiro do cigarro longe, porque ela fumou ontem ou anteontem. É o mesmo princípio. Então você vai impregnando, você sente, você fica com aquele cheiro. Quem não bebe, quem não fuma, sente longe. Longe. Esse camarada bebeu. Quem não come carne, a gente vai trabalhar, a gente não deve comer carne vermelha, principalmente. Mas quem come, se a gente vai dar o passe, a gente sabe que comeu, porque a gente sente o cheiro. Imagine o espírito que vai trabalhar. Tá bom?
Então vamos lá, vamos parar por aqui. A gente ia continuar, Dilane, a gente parou aqui então na 57, ela iria ler, mas semana que vem a gente continua falando sobre a obsessão. Pois é. Pois é. A gente nunca pode chegar aqui e incentivar. Tem pessoas que fazem um esforço muito grande, para deixar esse vício. E quem bebe é difícil largar. Quem fuma, né, normalmente não bebe, sempre bebe socialmente, mas nunca é um copo, né? Meu irmão bebe socialmente, né? Não sabe, né? Pois é. Mas pergunta se ele não bebe socialmente. Pergunta. É irmão gêmeo dele, anda os dois de ala o tempo todo. Eu bebia socialmente, segunda, terça, Então tudo isso é... Ó, doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Nunca vai ser imposto nada. A gente pensa, a gente raciocina. Como está aqui no frontispício do Evangelho. Fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, é uma doutrina racional e a gente vai tirando as nossas conclusões. Há mais de 30 anos que a gente trabalha aqui, que a gente dá paz, que a gente estuda, e eu tenho defeitos e vícios que eu não consegui ainda largar. É um processo. Então, não estamos aqui para ditar regra de conduta para ninguém. Nós nunca vamos dizer assim, pode fazer, não pode fazer. Tá? A gente coloca e a gente raciocina. Não se pede santidade de ninguém, senão eu seria o último a apagar a luz, certo? Se pede esforço, pede-se esforço para a gente trabalhar. E a gente ter sempre em mente que esses espíritos são bondosos, são elevados, o trabalho é com Jesus. Como que eu me portaria diante de Jesus? Jesus vem hoje aqui na casa fazer uma visita, oba, vai se materializar aqui. Né? Como é que eu me portaria? Tem que ir para lá. Então vamos fazer a nossa prece, que a outra está agoniada aqui, para encerrar o trabalho. Vai lá, Dilane, faz a prece. Senhor meu Deus, te pedimos, Jesus, pedimos força, pedimos coragem, pedimos ajuda à espiritualidade dessa casa, que nos ensina como trabalhar no bem, como discernir o bem e o mal. Pedimos ao Sou Altivo, às irmãs queridas, pedimos a Kardec, a sua amada, pedimos a Dona Lourdinha, pedimos entendimento das palavras que foi dita, que não nos faça esquecer, mas guardá-la, não para guardar, mas para praticá-la. Pedimos ajuda por todos nós encarnados e os desencarnados. Pedimos pelos ouvintes, pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que encerramos essa parte de estudos. Que assim seja.